Olá a todos, eu sou o Eduardo Teixeira, sou coordenador-geral do STEPS e esta mensagem é dedicada a todo o setor da limpeza industrial, particularmente aos trabalhadores da Lucena e Lucena. A Lucena e Lucena tem cerca de 300 trabalhadores a nível nacional e nos últimos 3 meses temos tentado criar condições para que a Lucena e Lucena chegue a bom porto no sentido de resolver vários problemas existentes. Já tivemos várias reuniões no Ministério do Trabalho, fizemos vários ofícios à empresa, fomos travando aqui alguma comunicação com a advogada da empresa, contudo, uma comunicação infrutífera. Aquilo que acontece na prática é que, mesmo em sede do Ministério do Trabalho, percebemos que a Lucena e Lucena não tem sequer conhecimento daquilo que é a legislação portuguesa, daquilo que é o contrato coletivo de trabalho e o Código de Trabalho. Ou seja, já temos um lastro de trabalho feito nos últimos 3 meses na tentativa de chegar a bom porto, contudo, tal não foi possível. Tem havido atrasos nos salários de forma recorrente e este mês, mais uma vez, não houve salários pagos. Além da questão dos salários, também estão em causa os subsídios de férias, estão em causa os pagamentos à Segurança Social, que cria implicações em vários trabalhadores que meteram baixa e não receberam baixa, outros tiveram de baixa prolongada e solicitaram o pagamento à Segurança Social das prestações compensatórias e não as receberam, ou porque a Segurança Social não tem lá a informação da empresa por causa da Segurança Social, e a informação que tivemos por parte da empresa, esta última informação, é dizer que a empresa efetivamente está com graves dificuldades financeiras. Sejamos todos aqui muito claros, se está com graves dificuldades financeiras, não deveria fazer aquilo que fez. Concorrer a grandes concursos públicos, que inicialmente significam um investimento de capital. Ou seja, concorrer a concursos públicos como a IPP, concorrer a concursos públicos como a Alfândega do Porto, concorrer a concursos públicos como a Câmara do Porto, aos museus, etc. Ou seja, há um conjunto de locais de trabalho que a empresa tem concorrido e tem ganho. E tem ganho porquê? Porque tem apresentado preços muito baixos mesmo. E segundo o feedback que temos, alguns deles a roçar o preço de custo, ou abaixo do preço de custo. Acontece que na prática esta situação acontece por um motivo simples. Por uma irresponsabilidade da gerência desta empresa, pura e simplesmente quis ganhar tudo a todo custo, a preços baixos, sabendo que à partida não ia ter capacidade para pagar os seus trabalhadores. Não é possível, quando se concorre a preços baixos, depois cumprir com os deveres sociais. E isto é uma irresponsabilidade e as empresas deste país têm que começar a ser mais responsáveis no trabalho que fazem. Houve situações em que se concorreu a hospitais, a locais de trabalho grandes, que se tivessem ganho, imaginem a quantidade de trabalhadores que neste momento estariam nesta situação. Contudo, isto não é menos importante, porque estamos a falar de cerca de 300 trabalhadores que a Lucena tem a nível nacional, que estão neste momento com graves dificuldades, com grandes ansiedades, porque uns já receberam salário, é um facto, mas muitos ainda não receberam e muitos ainda não viram as suas situações regularizadas. Uns receberam salário e não receberam subsídio de férias, ou seja, há um conjunto enorme, vasto de incumprimentos à lei que têm vindo a acontecer ao longo dos tempos, como reduções de horário de forma unilateral, porque o cliente resolveu reduzir o horário, a empresa acha que pode reduzir o horário aos trabalhadores de forma unilateral, reduzindo-lhe o salário, e que o trabalhador não pode dizer nada quanto a isso. Ou seja, isto é completamente surreal, é completamente fazer de conta que não existe lei. Portanto, temos feito muito trabalho no que diz respeito à Lucena e Lucena, no sentido de tentar resolver a situação. O que acontece é que este mês percebemos que isto parece não ter solução. E visto que parece não ter solução, cabe também aos clientes ajudar a resolver. Porque sejamos claros, o grande responsável desta situação é o cliente. Clientes como a IPP, como a Câmara do Porto, como a Alfândega, como o Ministério da Saúde e entre outros, são responsáveis a partir do momento que estão numa reunião, por exemplo, no Ministério do Trabalho e dizem isto de uma forma normal. De facto, a gente achou que o preço era muito baixo, mas como era o mais baixo, a gente aceitou. Mas não tenho que aceitar, porque quando o preço é normalmente baixo, aquilo que os clientes devem fazer é rejeitar esse tipo de orçamentos, porque sabem à partida que aquelas pessoas, são seres humanos, que trabalham dentro das suas casas, pura e simplesmente mais cedo ou mais tarde vão ter problemas financeiros por causa disso. Portanto, os principais responsáveis
estão a montante. São os clientes que aceitam, acima de tudo, o trabalho mais barato. Porque olham para os trabalhadores de limpeza e quando é preciso fazer uma greve, uma luta, ou seja lá o que for, os trabalhadores de limpeza são fundamentais, são essenciais e é preciso serviços mínimos e é preciso tudo e mais alguma coisa. Mas quando chega a hora de pagar, os trabalhadores de limpeza estão tratados abaixo de cão. E isto não é admissível. Os trabalhadores de limpeza não são mais que ninguém, mas também não são menos. E como tal têm que ser respeitados. Portanto, o STEPS já marcou 2 greves, tem uma greve marcada já para dia 14 e outra para dia 31 à Lucena e Lucena. E se a situação não se resolver até então, a partir do mês que vem iremos marcar uma greve de vários dias no sentido de impossibilitar o serviço de limpeza nestes locais de trabalho. A lógica aqui é simples. Nós não queremos nada de mais. Nós não queremos fazer greve. Os trabalhadores não querem fazer greve, não querem perder dias de trabalho. Querem, acima de tudo, as suas situações, os seus postos de trabalho, os seus salários garantidos. Como tal, dia 14 estaremos em frente ao IPP, ou seja, a um dos grandes clientes da Lucena e Lucena, e iremos, todas as greves que fizermos, estar à frente de clientes, porque os clientes dizem que é uma vergonha, que não querem vergonhas. Hoje chegou-me essa conversa, que havia um cliente que não queria vergonhas à porta. Pá, vergonha é haver responsáveis de clientes que deviam ter vergonha na cara de aceitar orçamentos tão baixos, sabendo que estas pessoas, estes seres humanos, estes trabalhadores, iam ficar nas condições em que estão, sem salários, a não conseguir cumprir com as suas obrigações financeiras, só porque o cliente quis pagar pouco e a empresa foi irresponsável em apresentar um orçamento que não chega para pagar aos trabalhadores, de forma a que depois aconteça isto. Quem fica sem salário, quem fica na berlinda são os trabalhadores. Quem fica com esta ansiedade, com este problema sério, são os trabalhadores. Dia 14 iremos ter uma concentração à porta do IPP. Enviámos a informação para toda a comunicação social a nível nacional, enviámos a comunicação para os partidos políticos, enviámos comunicação para as centrais sindicais, para a CGTP, para a UGT, que acredito que estejam solidárias com estes trabalhadores e que devem também aparecer para dar apoio a estes trabalhadores, que é mais que justo que tal aconteça. Isto não é fácil. Não é fácil. Só quem está nelas é que sabe. Só quem chega ao final do mês e não tem o seu salário na conta é que sabe o quanto isto é difícil. Estamos a falar de trabalhadores com salários baixíssimos, salários miseráveis, uma vergonha de salários, tempos parciais em que as pessoas mal ganham para sobreviver, mal ganham para comer. E acontecer isto a estes trabalhadores é desumano. Deveria de haver aqui pelo menos alguém que tomasse partido e pegasse neste assunto, alguém com poder, alguém com capacidade, que pegasse neste assunto e que fosse à Assembleia da República e que alterassem a lei, alterassem o Código dos Contratos Públicos para acabar com esta vergonha que é andar a contratar preços abaixo de custo, que depois só levam a que haja trabalhadores a ficar com problemas na vida por causa disto. Tenho ouvido os trabalhadores a dizer que estão psicologicamente devastados. Pá, tem que se fazer qualquer coisa quanto a isso. E o STEPS vai fazer. Dia 14 vamos fazer uma grande concentração à porta do IPP e apelamos a todos os trabalhadores de limpeza que possam estar presentes e todos os trabalhadores de outros setores que possam estar presentes para dar apoio a estes trabalhadores que merecem, porque pá, não se faz aquilo que está a acontecer. Também espero sinceramente que apareça quem de direito que possa dar um incentivo a estes trabalhadores e possa fazer um caminho no sentido de pressionar os clientes a fazer aquilo que é o correto, aquilo que é o justo. É simples, é correr com a Luciana e Luciana dali para fora e contratar uma empresa em condições que tenha efetivamente capacidade para pagar salários e criar condições contrárias ao que já aconteceu noutros clientes, para que estes salários que estão em atraso sejam de alguma forma pagos a estes trabalhadores que tanta falta lhes fazem. Camaradas, dia 14 e dia 31, mas para já dia 14, será um grande dia de luta em solidariedade com estes trabalhadores. O STEPS está com estes trabalhadores, vai estar até ao fim, pá, e tudo fará para que estes trabalhadores não percam um cêntimo daquilo que é deles por direito. Camaradas, esta é a altura em que a solidariedade deve ser utilizada. Aquilo que a gente pede a todos aqueles que possam, estejam presentes, quanto mais não seja para dar uma palavra de conforto a estes trabalhadores, que é mais que merecida. Obrigado a todos, justiça, respeito e dignidade. Este é o lema do STEPS e vai continuar a ser justiça, respeito e dignidade para todos os trabalhadores que o STEPS representa. Obrigado.